Muito bem, saudando a todos, vamos dar continuidade ao nosso programa, né, dentro dos procedimentos especiais. Hoje terá vez a investigação das ações possessórias. Né? É o prato típico, praticamente, das ações possessórias, né, de grande utilidade, de larga escala, vamos dizer assim, na estatística das ações que vocês podem aí ter contato, né, na vida prática. E eu, particularmente, posso dizer como uma atividade bastante frequente, né, na minha vida pessoal, né, como profissional, sempre com as ações possessórias. Né? Então, é uma característica dessa ação, no caso, realmente, a proteção, né, da posse, né, daquelas pessoas que realmente se sintam assim, suprimidas, né, de algo que lhes pertença ou que eles tenham uso, né, o uso e a fruição, de uma maneira indevida, de uma maneira até, às vezes, violenta mesmo, né, na retirada desta posse ou dessa propriedade. Então, na medida dessas alternativas que o Código nos dá, estão exatamente nas ações que visam resgatar o status quo ante aquela injusta agressão patrimonial, aquele que foi, na verdade, lesado, né? Ainda, quem sabe, mesmo ameaçado. Também há proteção para isso, não precisa ter ainda um estado prático de coisa já ocorrido, né? Então, vamos ver algumas características, inclusive, dos nomes, as nomenclaturas que existem dentro desses modelos de ação, né, que nós vamos ver como melhor utilizar. Né? Sempre lembrando que uma ação possessória mal utilizada não implica que o juiz deixe de dar a tutela jurisdicional. Tá? Lembrando lá das nossas primeiras aulas que uma das características maiores das ações possessórias está exatamente na fungibilidade também, né? Por óbvio, porque elas estão dentro das funções dos procedimentos especiais, e se eu utilizo como advogado uma péssima escolha, né, naquela ação que eu deveria utilizar como correta e não abuso, o juiz, então, vai fazer esta adequação para que a melhor ação seja, né, protetiva, né, aquele direito que está sendo ali lesado ou ainda ameaçado. Então, vamos ver aqui algumas características, já ingressando na nossa divisão que eu compartilho com vocês, das nossas ações possessórias, na sua primeira ideia aqui como teoria. Né? Nós vamos ver que o artigo 560, nessa proteção à posse, o possuidor tem direito a ser mantenido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Então, vamos ver aqui o que nós já temos neste artigo 560, que já nos dá uma grande dica, nos dá uma grande diretriz sobre o que é turbação e o que é esbulho. Bem, na turbação, nós vamos ter ainda uma ameaça, né? Está sendo quase praticado o ato, estou com medo que ele ocorra, então eu vou ser manutenido na posse. Isso significa que o juiz vai expedir um mandado, né, para que eu fique ainda em condições de posse deste bem, desta situação, né, desta propriedade, e com isso estabeleça ali a proteção, que é um desejo necessária em caso de turbação. Então, a turbação é uma ameaça onde existe para isso a manutenção da posse. Vejam, eu não fui ainda retirado dela, mas estou sendo ameaçado, eu estou com receio, eu estou com medo de que isso aconteça. Então, eu entro com uma ação de manutenção de posse. Já dando essa dica para vocês, depois a gente ingressa com maior vigor nesses detalhes aí. Tá? E no caso de esbulho, aí sim, eu fui esbulhado, né? Eu fui realmente retirado da minha posse, eu fui retirado daquele domínio extenso que eu tenho sobre a minha propriedade, e nesse sentido, o esbulho se caracteriza, né? No caso de uma invasão de algum apartamento, invasão de alguma propriedade rural, né,
que se chama hoje de ocupação, né? Mas, de qualquer maneira, este esbulho tem uma proteção diferenciada, que seria, aí sim, a reintegração, porque eu fui destituído, então eu tenho que ser reintegrado. A ideia está exatamente nessas duas condições, em eu ser manutenido, quer dizer, mantendo a minha posse, porque eu não fui ainda retirado, ou então ser restituído da minha posse através do esbulho, fui esbulhado, né, nesta posse, e eu tenho direito a ser, então, reintegrado nela, né, no sentido mais técnico, mais estabelecido nesta teoria que nós vamos, então, a partir desse momento, considerar. Né? Então, o Instituto Civil da Posse tem duas teorias. Né? Então, vamos ver que é uma teoria subjetiva e uma teoria objetiva. Né? Na teoria clássica chamada subjetiva, um camaradinha chamado Savigny entende por afirmar que a posse se estabelece em duas bases, o corpus e o animus. Né? O corpus significa, então, o poder físico, o corpo, né? Que eu tenho sobre este corpo, né? Que é exatamente o elemento material da posse, é aquilo que me pertence, é aquele bem, o meu bem, sob o meu domínio, minha propriedade, minha posse, enfim. Então, esse é o corpus, a coisa, né? E o animus, o que é o animus? É um elemento que estabelece a vontade de eu ser possuidor dessa coisa. Tem coisas na nossa vida que a gente não tem interesse, não temos ânimos, né? O ânimo de ser dono. Não temos a vontade de ter a posse, porque não nos interessa. Então, o que eu faço aqui? Eu estabeleço uma relação entre coisa e vontade para que essas duas afinadas estabeleçam, então, a teoria subjetiva da posse. Né? Uma observação interessante, o Caio Mário da Silva Pereira, um civilista também, entendendo que na detenção o possuidor não se comporta em relação à coisa com ânimo de dono, ele apenas detém. Eu sou um guardião da coisa, enfim, mas eu não sou o possuidor, então não tenho ânimos. Eu tenho corpus, mas não tenho ânimos, apenas faço isso, né, de modo a estabelecer quem sabe, uma função como administrador, como depositário, enfim, mas eu não tenho, na verdade, a vontade, né, de estabelecer essa relação com a coisa, com o corpus. Na teoria subjetiva, então, aquele que detém a coisa em nome alheio não é possuidor. Né? Por exemplo, então, eu digo aqui o locatário, o comodatário, o depositário, entre outros, ele é apenas um detentor daquela coisa, mas não teria ali ao lado, ao seu direito, uma ação possessória. Nós vamos ver que esta teoria, inclusive este emprego do Caio Mário, cai por terra. Porque eu mesmo, como locatário de um bem, né, de um apartamento, por exemplo, estou lá alocando, né, o comodatário, que recebe em comodato uma coisa sem paga alguma, né, o depositário, eu posso também, evidentemente, estabelecer ali uma luta contra aquele que queira tomar este bem de mim, né, mesmo eu sendo detentor. Então, nós vamos ver que essa teoria do Caio Mário, ela não vem bem acolhida por muitos, e eu particularmente também entendo que o locatário, o mandatário, o comodatário, o depositário, o administrador, todos esses têm, enquanto detiverem a coisa, têm legitimidade para as ações possessórias. Né? Na verdade, imaginem vocês sendo atacados no apartamento em que vocês são locatários, né? Vocês têm ali dentro todas as coisas de vocês, a televisão, o aparelho de som, o material eletrodoméstico, todo o mobiliário, enfim, e aí vocês são atacados. Não, eu não posso fazer nada porque eu sou absolutamente um detentor da coisa. Não é bem assim, não é bem assim. A verdade é que estabelece aqui o Caio Mário uma relação muito distante da realidade, né? Embora ele entenda que falta a vontade. Não, mas espera lá, se eu estou locando a coisa, eu tenho vontade de estar nela também, vamos pensar assim, né? Se eu sou comodatário, eu tenho o direito de receber em comodato a coisa, mesmo sem pagar por ela, né? Nessa relação do contrato de comodato. Mas as minhas vicissitudes como, vamos dizer, detentor, ainda se estabelecem supracontrato. Eu vou além do contrato para estabelecer uma relação com aquele que me ofende, que me agride, que queira atingir o meu domínio. Eu tenho relação também de proteção, não tenho dúvida disso, né?
O depositário é a mesma coisa, que este mais ainda, que por um depósito, imaginem, judicialmente estabelecido no termo de depósito, né, de depositário, esse depositário tem o dever de bem e fielmente guardar, zelar pela guarda dos bens que estão em depósito com ele. Então, é evidente que ele tem também, embora não tenha um ânimos em relação à coisa, mas ele tem um ânimos em relação à sua função. Né? Ele tem um corpus e tem um ânimos funcional, né? Não é o ânimo subjetivo de ter a coisa, porque não é dele, mas ele tem o dever funcional de proteger aquilo que pode ser, então, objeto de uma agressão, né? Vamos chamar assim mesmo, como agressão. Então, nesta teoria subjetiva, os dois elementos, o elemento da coisa e o elemento da vontade, estabelecem aqui uma relação, né, de interação para que eu tenha, então, o direito à proteção. E vamos colocar aqui que também aqueles que exercem a detenção da coisa podem ter, embora não ânimos, mas podem ter, então, o direito a proteger os seus domínios. Muito bem, vamos adiante. A teoria objetiva do Rudolf von Ehring, aliás, para mim, um dos melhores autores dentro dessas características civilistas, né, sobre a posse. O Ehring é um dos camaradas que escreveu uma obra chamada A Luta pelo Direito, que eu até recomendo, né, uma obra que mundialmente foi reconhecida como o verdadeiro manual da ética no direito, da luta pelo direito. E ele diz, inclusive, em alguns momentos, que a luta pelo direito é a poesia do caráter. Imagine, né, nos tempos que a gente no tempo que a gente está vivendo hoje, realmente é uma frase que cabe bem, né, como uma luva na situação em que nos encontramos. Então, a teoria objetiva diz ali, segundo Rudolf von Ehring, o poder de fato sobre a coisa. Aqui ele melhora. O poder de fato não é apenas o ânimos, mas é o poder que eu detenho sobre a coisa. Esse é o elemento objetivo, é o que vai caracterizar a posse. Né? Se eu recebi essa posse de maneira legítima, né? Leal, enfim, que eu não usurpei nenhum direito alheio, eu tenho, então, um poder de fato sobre a coisa. E a posse, nesse sentido, vai significar a exteriorização de qualquer direito sobre o bem na sua utilização econômica, ainda que exercida em nome de outra pessoa. Então, ele arreda a ideia do Carimário, ele arreda a ideia do Savigny para dizer, não, o poder de fato sobre a coisa, e aqui está a objetividade, é o que vai trazer, então, o direito de exercício sobre este bem, inclusive de exteriorizar esta relação que eu tenho com o bem, para dizer, eu sou dono, né? Está aqui a faixa de propriedade, eu estou aqui com o certificado, está aqui a matrícula, ou está aqui o contrato de locação, quem que eu seja locatário. E vejam, o artigo 1196 do Código Civil adota a teoria objetiva do Ehring, né? Podendo ocorrer a bipartição da posse. O artigo diz assim, considera-se possuidor, todo aquele que tem de fato um exercício. Então, vejam que o sistema nosso, pelo próprio Código Civil, adota esta relação de objetividade com a coisa, né? Que tem o exercício de fato sobre a coisa, pleno ou não sobre algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, né? O Venosa, o Silvio de Salvo Venosa, então, afirma uma coexistência entre a posse direta e a indireta. Né? Existe essa relação. A posse direta é a própria propriedade, a posse indireta é o locatário, vamos imaginar, está fazendo aqui essa relação. Né? Então, tem uma posse direta e a posse indireta sobre o mesmo bem, em situações como a do usufruto, do comodato, da alocação, entre outros. Então, para ele, o possuidor indireto também pode reclamar em juízo essa proteção. Né? Não tem problema. Imagine lá o proprietário do apartamento que eu logo, o cara vai para a Europa, está lá longe, nem sabe, eu nem sei onde é que o camarada está. Né? E aí eu estou sendo aí ameaçado ou já esbulhado pela invasão, pela ocupação indevida, e evidentemente eu vou ficar de braços cruzados. Não dá, é óbvio, isso aqui é uma questão de lógica. Né? Algumas teorias, então,
estabelecem esta relação. E aí o Caio Mário veio, mais tarde, pensando, então, sobre esta ideia. O próprio Caio Mário, aquele da defesa da teoria subjetiva, diz assim, ó, nascendo a posse de uma relação de fato, essa relação converte-se desde logo numa relação jurídica. Pronto. Então ele mesmo se convence ou se auto-reconsidera, né, sobre a posição dele, e aí ele entende também, então, agora, quando vai na análise do artigo 1196, esse que vimos há pouco, do Código Civil, ele vê que, de fato, nasce ali uma relação entre a coisa, né, e o bem, e é exatamente aí, a coisa e o bem, perdão, a coisa e o sujeito, e aí nós temos uma relação jurídica bem estabelecida, bem pronta, né, para que esses direitos sejam assim exercidos. Então, tudo isso que estamos falando é base para que se estabeleça agora os motivos das ações possessórias, né? Por que existem essas ações possessórias? E, como eu disse, uma ação bastante empregada na nossa prática. Então, vamos lá. Quanto à posse agora, né? Não na questão protetiva, mas na questão possessória. A classificação da posse se dá, então, em objetiva e subjetiva também aqui. Mesma coisa, a ideia é civilista também nesta relação. A classificação da posse, a objetiva, vai dividir-se em posse justa ou injusta, né? Então, é óbvio que só a primeira vai ter proteção judicial, nos artigos 1200 e 1208 do Código Civil. É evidente que nestas relações de posse, né, nós temos o elemento da legitimidade. Ora, quem é legítimo? Aquele que tem uma posse justa. O juiz não vai dar proteção a quem tem posse injusta, nem deveria, né? Embora alguns episódios no Brasil já tenham ocorrido, né, nessas questões dos movimentos do sem terra, então nós já vimos algumas questões assim, de mesma posse injusta, ela se transformar em justa por questões ideológicas, que eu não vou nem tocar aqui, mas quero dizer que vejam como esta objetividade passa a ser subjetiva também, né, do que é injusto, né? Os que entendem que a posse injusta é justa porque diz lá na Constituição que todos têm direito a uma propriedade. Então, vejam que situação dentro de um mesmo artigo 5º da Constituição, nós encontramos, então, esta antinomia legal, este choque, este combate, não só de artigos ou incisos, mas também de princípios, né? Então, são questões ideológicas que vão ser defendidas de ponto de vista de quem realmente deva defendê-lo, né? Então, a posse justa, obviamente, pelos artigos 1200 e 1208 do Código Civil, só eles podem ser, então, objeto de... só ela pode ser a posse justa, só ela pode ser, então, objeto de proteção judicial. E na questão subjetiva da posse, nós temos a posse de boa-fé e a posse de má-fé, né? Então, nós vamos ter aqui as características, nesse artigo 1201 do Código Civil, né? Um elemento também que se ajusta ao critério objetivo. Se ajusta a posse justa à boa-fé. Se ajusta a posse injusta à má-fé. Vejam a equação que se pode estabelecer aqui na questão da proteção efetiva, né, da posse. Aqui nós vamos ver, então, que dentro de algumas expressões que eu quero chamar a atenção nesse glossário, né, etimológico, que nós vamos ver, então, essas diferenças, né, estabelecendo o que é esbulho e o que é turbação, né? Então, o esbulho é um ato de usurpação pelo qual uma pessoa é privada, ela é privada totalmente, ela é espoliada de coisa que tenha propriedade ou posse. Ela é alijada, ela é retirada, ela é extrometida daquela posse. Não importa a forma, se até violenta, mas o importante é que ela, de alguma maneira, né, até quem sabe ela tenha sido enganada através de um ato que possa ter sido um ato de coação, um ato de indução ao erro, né, enfim, ela pode ter sido enganada, então ela tem o direito
de ser reintegrada nesta posse, como eu disse há pouco, através da ação reintegratória de posse. É isso que nós estamos vendo, então. A reintegração se comunica com o esbulho. Se eu sou esbulhado, eu tenho reintegração. O esbulho é exatamente esse ato mais, vamos dizer, importante, mais violento, mais poderoso, até se eu posso dizer, na questão da usurpação da posse, né? Já a turbação é uma conduta que vai impedir, não aconteceu ainda o esbulho, mas eu vou impedir o esbulho. Então, estou sendo turbado na minha posse. Lembrem da palavra perturbado, né? Perturbação, e aqui vem exatamente a turbação da posse. Existe vamos dizer, um desequilíbrio no status quo ante, né, dessas coisas que, na verdade, eu estou lá na minha, estou na boa, mas eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. Eu estou sentindo que existem alguns movimentos da parte contrária que me dizem que esta pessoa está por me esbulhar. Então, o que eu faço? Eu alego que eu estou sendo turbado na minha posse e vou entrar não com uma reintegração, porque eu não fui retirado dela, mas vou entrar com uma ação de manutenção. Vou ser manutenido, ou seja, aquele status quo será mantido pelo judiciário. Que o judiciário, nesse momento, será um elemento de proteção para impedir que haja um esbulho. Então, eu estou vendo, assim, pelos movimentos, lá eu sou proprietário rural, eu estou vendo que tem um movimento desse, daquele, não sei do que, esse movimento está vindo para tomar a minha propriedade. Ainda não aconteceu, mas o que eu faço? Eu entro com esta ação para manter a posse, né, nessa função de manutenção de posse, como uma conduta impeditiva, né, do esbulho. Não aconteceu. E se houver uma ameaça à posse, né, se eu sei que mais tarde ou daqui a algum tempo isto pode acontecer, que não é uma ameaça iminente, mas que é uma ameaça velada, uma ameaça que vai acontecer mais tarde, que não agora, eu posso entrar com interdito proibitório. Esta ameaça à posse, nessa terceira categoria aqui, ela estabelece um elemento mais distante. Na manutenção, eu tenho uma situação próxima, eu estou sendo, né, turbado, estou sendo perturbado na minha posse. Já, está acontecendo já. Né? Mas o interdito proibitório é um elemento que estabelece uma relação de futuro, lá, quem sabe, um movimento depois. Nós vamos ver, então, essa questão do interdito proibitório também. Nos demandará algum momento de estudo sobre esses três elementos, mas apenas, como disse, é um glossário para que você já se situem com a matéria. E, como eu disse antes, existe o elemento da fungibilidade, né, das ações possessórias. Vocês vão ver aqui, ó, que diante do dispositivo do artigo 554 do Código de Processo Civil, admite-se, vejam, a conversibilidade dos interditos, a transformação, a conversão dos interditos. O juiz pode, então, dependendo da ação possessória, adequar ao caso concreto, desde que os requisitos estejam presentes, embora o autor tenha formulado um pedido diverso. Então, o juiz é um elemento aqui de, vamos dizer assim, de arrumação, de conserto, né? E o Ovídio diria um acertamento, né, de procedimentos aqui, para ele iria acertar o procedimento correto diante desta questão da fungibilidade. A ideia, de novo, é permitir a concessão da tutela pertinente e idônea diante da possibilidade de alteração do estado de fato no curso da lide. Ora, de novo, né, a ideia é aquela que se busca afastar de que o procedimento vem acima do direito material. O processo tem que estar acertado para o direito material ser atingido. Não, isto tem que acabar. É bom que os tribunais brasileiros, os juízes brasileiros, comecem a se dar conta de que hoje vale mais para o indivíduo o direito material do que a processualística. O processo mal empregado pode ser consertado. O que não se conserta, gente, é o direito material violado por questão de uma pequena
pequeno equívoco por parte do advogado na escolha da ação e o direito material lá gritando por socorro, me ajuda, e não temos ajuda, porque simplesmente uma firula processual, uma questiúncula que é trazida, e aí não se alcança àquela pessoa o direito material desejado. E aí, quando a pessoa vai consertar, porque o juiz, não, porque a forma é essa, tem que entrar com o processo correto, o direito material já foi. Quando eu teria que entrar com ação de reintegração, mas eu entro com ação de manutenção, eu erro, confesso, mas o juiz aí no caso, não, doutor Madeira, o senhor tem que fazer o pedido certo, depois... E aí, gente, eu já fui esbulhado, né? Então, é por isso, é pelo aspecto não da formalidade em si, mas também da iminência do perigo, da situação de risco, daquilo que se busca sempre na tutela provisória, é a prevenção do dano, né? Evitarmos que o dano ocorra, que se estabeleça ali uma situação que mais tarde ela seja irreparável, né? Muitas vezes irreparável. Então, a ideia é essa, permitir esta mexida por parte do juiz, assim, não, tudo bem, eu estou vendo aqui que a situação é de perigo, então, mas só vamos adequá-la, está aqui a decisão liminar para que haja então, uma proteção efetiva e pronto, então estaria terminado aí. E também, nesta condição, nós temos a chamada possibilidade de cumulação de pedidos, né? Ao pedido possessório podem ser cumulados outros pedidos, como prevê o artigo 555 do Código de Processo Civil. Né? Nessa relação do artigo 555, nós temos, por exemplo, se daquela atividade nociva, vamos chamá-la assim, aquela invasão, aquela ocupação trouxe prejuízo ao meu patrimônio, eu também posso cumular na ação possessória, além de ser reintegrado na posse por esse esbulho ocorrido, eu posso também buscar um efetivo reparo, né, daquilo que me foi prejudicial. Então, eu vou entrar com ação também aqui de conteúdo não apenas reintegratório, mas também reparatório, tá? Que haja por parte da atividade jurisdicional um duplo efeito, né? Não apenas de resgate ao status quo ante, mas também um resgate patrimonial, né? Para que tudo aquilo seja compensado, né? Pelos danos, enfim, lucros cessantes, danos materiais de qualquer sorte, quem sabe até dano moral, enfim, tudo vai depender do caso que estaremos aí pesquisando, então, à frente da análise, né, de qual o melhor resultado. Mas é possível, não há problema nenhum, que se estabeleça aqui a acumulação de pedidos, né? Vejo que, ainda assim, mesmo que eu peça ação reparatória, que seria pelo rito de conhecimento, ainda assim será que mesmo enviada através do pedido de uma ação possessória. Então, outra especialidade que se dá nas condições dessas ações que são tão rigorosamente ecléticas, né? Elas se formam de um ecleticismo fantástico, né? Na questão da sua mobilidade, da sua elasticidade, né? Desta fungibilidade que elas possuem também, né? Mas por essa acumulação de pedidos, quando é possível fazê-lo. Muito bem. Quanto à competência, nós já estamos indo ao fim do nosso encontro hoje. Tendo por objeto coisa móvel, a ação possessória deve ser ajuizada no foro do réu. Né? A regra normal, né? Não teria nada de excepcional aqui. Mas se for sobre coisa imóvel, né? A ideia é sempre a do foro onde está a coisa imóvel, né? O bem imóvel. Né? Então, nós vamos colocar aqui duas condições, né? Sendo coisa móvel, domicílio do réu, sendo objeto, coisa imóvel, melhor, a coisa imóvel será sempre no foro da situação onde ela esteja. Então, artigo 47 do Código de Processo Civil, lá é o lugar. Né? Então, aqui é um critério de competência absoluta, né? Critério objetivo material, porque a lei diz, então, eu não posso, mesmo que eu queira usar a regra
Na competência relativa a foro do autor ou do réu, não sendo coisa imóvel, eu tenho competência absoluta, é lá o lugar, não importa onde eu esteja, não importa onde o réu esteja, o que importa é a coisa onde ela esteja. Tá? Então, admite-se ação possessória também no juizado civil, né? Nos artigos 3º, inciso 4º e 4º da Lei 90/99, que é a lei que rege os juizados especiais. Essa matéria, portanto, lá está regida. É evidente que a ação possessória no juizado especial se dá, evidente, com questões menores, né, de menor curso, de menor quantificação também. Então, gente, por hoje, por esta aula, né, eu agradeço pela presença de vocês, continuem à disposição, façam com que cheguem a mim eventuais dúvidas, né, sobre os elementos que vimos hoje, ou também os elementos anteriores, né? Qualquer questionamento também pertinente à matéria, por favor, remetam ali no nosso quadro de avisos, ou mesmo, então, pelo meu e-mail, né, repetindo, lgmadeira@andradeMadeira.com.br. Tá bem? Se cuide bem, meninas, um beijo, meninos, um abraço grande, e a gente vai continuando, então, na próxima aula. Tá bem? Obrigado.